Muito boa noite a todos os irmãos, a todos os queridos que nos acompanham nesse momento, nessa transmissão. A gente vai voltar aqui às nossas considerações, mas antes quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos que tem acompanhado ao longo de semana após semana os nossos estudos, as nossas considerações. Tenho para mim que esse assunto que a gente tem trabalhado sobre o despertamento espiritual é um tema profundamente relevante para a nossa época, para a nossa cultura, principalmente pelo fato de vivermos numa época onde há muitos movimentos chamados evangélicos, há muitas iniciativas boas até eu diria, no sentido de causar esse despertamento, mas por outro lado nós precisamos entender os fundamentos de um verdadeiro avivamento espiritual. Então a gente tem considerado sobre vários aspectos, temos apresentado aqui alguns equívocos que precisam ser evitados nessa busca por uma vida cristã mais piedosa. Falamos sobre os perigos que podem ocasionar, inclusive nos avivamentos bíblicos, nos avivamentos verdadeiros. É comum que haja equívocos e pecados, como aconteceu com Ananias e Safira, que tentaram de alguma maneira impressionar as pessoas através de uma oferta que na verdade nada mais era uma forma de tentar enganar o Espírito, ou enganar as pessoas de certa maneira, fazendo as pessoas pensarem que eles estavam colaborando com o reino mais do que na verdade estavam. Agora nessa ocasião, queridos, nós vamos continuar aqui as nossas reflexões, as nossas proposições a respeito desse tema. E eu quero continuar o que a gente já vinha falando aqui na semana passada a respeito do avivamento, mas na perspectiva de que os esforços humanos não podem produzir um avivamento genuinamente bíblico. Ainda que possa haver muitas boas intenções dentro da estrutura e dentro da igreja e dentro do povo de Deus, a grande lição que a gente aprende e tem aprendido é que esse despertamento ele é de natureza espiritual. Então isso faz a gente concluir que não adianta metodologias humanas, não adianta estratégias, não adianta a gente pensar que pode mobilizar o coração das pessoas usando determinadas formas de fazer o trabalho. Na verdade, a coisa mais importante que nós podemos fazer nesse processo é buscar a orientação da palavra, buscar a atuação do Espírito, mas sempre compreendendo que o fervor da vida cristã é muito mais uma obra de Deus do que uma obra humana. Ou seja, por natureza, por inclinação natural, nós nunca desejaríamos as coisas de Deus. Então, se nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento, pensando e refletindo sobre essas coisas, se você todos os dias abre a sua Bíblia, faz a sua leitura, a sua devocional, se você ao longo do seu dia faz as suas orações, tudo isso só é possível porque o Espírito te move nessa direção. Diferente das nossas inclinações humanas e naturais, que nos movem na direção contrária, apenas na direção do materialismo, apenas na direção do consumismo, apenas na direção do egoísmo, da satisfação própria e assim por diante. Então nós devemos tomar muito cuidado para não tentar provocar na igreja manifestações sobrenaturais através de uso de metodologias humanas, como fez, por exemplo, Charles Finney, que é um teólogo que a gente já considerou a história dele algumas semanas atrás, quando ele introduziu na prática da igreja o que ficou conhecido como
agora eu acabei esquecendo a palavra, o que ficou conhecido como os apelos, né? Essa é a palavra. Então, é muito comum você ver hoje em muitas igrejas, depois da mensagem, ter um apelo para as pessoas irem à frente, enfim. Então, na verdade, esse quebrantamento, essa obra, ela é muito mais direcionada, ela é tão somente direcionada pelo poder do Espírito do que pela obra humana. E é importante dizer que essa obra operada pelo Espírito, ela é totalmente irresistível. Quando uma pessoa é espiritualmente revivificada, restaurada, renovada, então, por consequência, as suas inclinações serão para as coisas de Deus. E o mesmo acontece no sentido onde não há a operação do Espírito. As inclinações, elas serão voltadas para si mesmo, para o mundo e assim por diante. Eu gostaria de, nesse momento, considerar com os irmãos uma história muito interessante do Antigo Testamento, que é a história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, imagino que os irmãos saibam ou sabem, eles eram filhos então do sacerdote Arão, que por sua vez era um dos grandes líderes da nação de Israel, juntamente com Moisés. E Arão, ele foi escolhido por Deus para ser um sacerdote, para ser um representante no meio do povo. Então todo o trabalho, né, de natureza espiritual, de natureza religiosa, as ordenanças que envolviam o culto, principalmente na jornada do deserto, todas elas eram em grande parte feitas por Arão e também pelos seus sucessores, né, que também por natureza ocupariam esses cargos e funções. Então nós encontramos Arão como sendo um servo de grande destaque nas mãos de Deus. Inclusive, quando nós lemos em Levítico capítulo 9, a partir do versículo 22, é dito assim: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Então vejam, Arão, ele era um dos homens escolhidos por Deus para fazer esse trabalho. Nesse texto de Levítico capítulo 9, nós encontramos, a partir do versículo de número 2, Arão levantando as mãos e abençoando o povo, porque essa era uma prerrogativa dele como um líder espiritual da nação de Israel. Nós encontramos também uma bênção maravilhosa, muito linda, que é a bênção araônica, onde Deus, através de Moisés, mandou que Arão abençoasse o povo. E nesse texto em particular, quando Arão então abençoa o povo, conforme o verso de número 22, ele está apenas transmitindo a bênção de Deus àquela jovem nação, não tão jovem nação. E nesse sentido, aquele povo então, ele tinha essa graça, essa virtude, ou melhor dizendo, esse privilégio de ter no seu meio, no seu núcleo, alguém escolhido pelo próprio Deus para fazer os rituais, fazer os sacrifícios de acordo com a vontade de Deus. Veja que nesse caso em particular, no verso 22, eles estavam fazendo a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, que na verdade eram rituais que eram feitos de época em época, né? Geralmente todos os anos era feito esse ritual, onde toda a nação se reunia diante do Senhor, diante da tenda do encontro, que era o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus, e ali, através de um grande ritual de sacrifícios,
Arão conduzia então essa cerimônia de oferta pelo pecado. Claro que tudo isso apontando já para o que Cristo faria muito tempo depois. Então essa prática que era feita por eles no deserto já ia de alguma maneira treinando o povo a como proceder diante do Senhor. Então é dito também no versículo de número 23 que eles entraram na tenda do encontro. Veja que nesse lugar, na tenda do encontro, somente Moisés e Arão poderiam entrar, porque somente eles poderiam ter acesso a esse lugar. E diz o final do versículo 23 que a glória do Senhor apareceu a todo o povo, como sendo uma confirmação de que o Senhor havia aceitado aquele ritual, aquela cerimônia de oferta do pecado e purificação do povo diante do Senhor. E isso é confirmado no versículo 24, quando é dito que o fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ou seja, esse ato sobrenatural do fogo descendo sobre o sacrifício, consumindo toda a oferta, apontava para o fato de que Deus havia se agradado e que eles haviam feito de acordo com a própria palavra e com a própria lei. E isso termina num grande ato de alegria por parte do povo. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Então, queridos, o que nós encontramos aqui é, de alguma maneira, um contexto de culto. Então nós temos o elemento aqui da adoração, nós temos o elemento da bênção, nós temos o elemento da intercessão, nós temos o elemento da confissão de pecados, nós temos aqui o elemento da resposta do povo com alegria e gratidão ao Senhor. Tudo isso são demonstrações de que aquele ato de adoração realmente havia sido aceito pelo Senhor. Mas em que momento entra a história de Nadab e Abiú? É precisamente na continuação, no capítulo 10, do verso 1 a 3. Então não se esqueçam que Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Eles faziam parte da sucessão do ofício sacerdotal. Eles seriam, por consequência, os substitutos do seu pai quando ele partisse. Mas veja o que diz o capítulo 10, do verso 1 até o verso 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. É claro que nós não temos informações a respeito de como que era a convivência de Nadab e Abiú em relação ao seu pai Arão. Nós não temos informações específicas do que levou esses dois a cometerem esse ato de loucura, mas o fato é que, por algum motivo, eles pensaram que esse exercício espiritual era um exercício talvez não tão importante, que poderia ser feito de qualquer forma, por qualquer um, ou talvez eles tenham pensado que eles tinham as credenciais para fazer esse trabalho sem consultar alguém previamente, sem analisar o contexto. E o versículo 1 então diz que eles simplesmente tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. Uma coisa nós podemos deduzir, ou podemos dizer com uma certa probabilidade: quando eles viram o que havia acontecido no relato anterior,
de que o povo se alegrou com o ritual que foi aceito. Talvez eles interpretaram aquilo como um tipo de glória humana. E ao verem o seu pai, ao verem Moisés, o seu tio, ali recebendo toda aquela demonstração de alegria do povo, embora não era para eles, mas era em relação ao Senhor, talvez eles tenham pensado que se eles fizessem a mesma coisa, eles atrairiam atenção para si mesmos. E eu quero dizer, queridos, que esse é um grande risco em relação ao culto, de tentarmos atrair atenção para nós mesmos. Pensemos, por exemplo, no ofício pastoral. Todo pastor é tentado a receber um reconhecimento que não lhe pertence. Todo pastor é tentado a sentir-se arrogante diante de um elogio. Todo pastor é tentado, diante de todos os sermões, receber um feedback positivo das pessoas. E por que tudo isso é perigoso? Porque, em última análise, o pastor, assim como todos os irmãos que trabalham no serviço litúrgico, são meros instrumentos nas mãos de Deus. A voz do pastor, os gestos, a apresentação, nada mais é do que um instrumento para apontar para aquilo que realmente é importante no culto: a palavra de Deus e o próprio Deus. A mesma coisa em relação à música. A gente vê hoje muitos cantores chamados evangélicos, gospel, partindo para uma carreira onde eles buscam o mesmo status de reconhecimento de outros cantores, e o risco é sempre o mesmo, de tentar ocupar a plataforma de adoração como se eles fossem o centro. Lembro até hoje que quando o Diante do Trono, ainda quando lançava músicas que realmente enchiam o nosso coração, tanto pela beleza melódica quanto pelo conteúdo da letra, eles foram gravar um DVD aqui na cidade de Barretos, e antes de eles entrarem no palco, as pessoas começaram a gritar que tinham ido lá só para vê-los. E essa gravação começa com uma repreensão por parte da cantora, dizendo que aquilo não era certo. E realmente foi um ato assim admirável, embora depois tenha partido para outras práticas estranhas. Mas o fato é que, dentro de um contexto de culto, de adoração, não podemos cometer os mesmos pecados de Nadab e Abiú. Não podemos desejar um reconhecimento que não nos pertence. Não podemos ser movidos por elogios e por reconhecimento humano. Não é assim que a glória de Deus se manifesta. E veja que no versículo de número 1, ainda na parte final, esse ato de adoração, que era um ato de adoração na essência, foi definido como fogo estranho diante da face do Senhor. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, ou seja, algo que Deus não havia ordenado. Talvez alguém possa perguntar: por que o culto segue os mesmos padrões? Por que eles seguem a mesma ordem litúrgica? Embora possa haver pequenas variações entre igrejas, mas todas as igrejas reconhecidamente bíblicas, reconhecidamente fiéis aos preceitos da palavra, elas sempre vão ter no culto a centralidade da palavra. Elas sempre vão conduzir o culto de maneira cristocêntrica. Elas sempre vão ter no seu DNA e na sua natureza uma preocupação em fazer os rituais, as cerimônias de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as conveniências humanas. E claro, o versículo 2 segue dizendo que o fogo de diante do Senhor os consumiu e eles morreram diante do Senhor. Não pensemos nós que pelo fato de Deus não mandar fogo do céu hoje em dia, seja um sinal de aprovação. Não pensemos que por Deus não usar esse mesmo método corretivo daquele dia, dessa ocasião de Levítico 10,
que as coisas estejam completamente seguras. Só há uma forma de adorarmos a Deus de maneira segura, edificante e de maneira completamente satisfatória: quando o Espírito intercede por nós, quando Jesus faz a mediação entre nós e Deus, e quando o culto é totalmente pautado no rigor da palavra, e quando os corações dos filhos de Deus, regenerados pelo sangue de Cristo, adoram o Pai na beleza da sua santidade. E mesmo assim, nós podemos incorrer em riscos, e é por esse motivo que todo culto nós temos um ato de confissão de pecados, clamando pela misericórdia divina. E o versículo 3 que nós lemos, é dito que o Senhor, que Moisés disse para Arão o que Deus ordenou: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. No que diz respeito a Moisés, ele simplesmente passou a mensagem. O Senhor havia declarado que a sua santidade seria mostrada tanto no sentido positivo, quando aceita o culto, como no sentido negativo, quando ele pune aqueles que tentam fazer o que não é da sua responsabilidade. Mas tanto de uma forma como da outra, o nome de Deus seria glorificado. Porém, Arão se calou. Portanto, queridos irmãos, o nosso desejo e a nossa oração é que em nenhum momento nós cometamos o mesmo pecado de Nadab e Abiú, no sentido de tentar reproduzir o mesmo efeito de um culto de adoração, no caso deles, como havia acontecido um pouco antes. Não podemos agir fora dos padrões divinos, não podemos introduzir incensários para dentro do tabernáculo, se esse não é o nosso chamado e o nosso ofício. Não podemos, temos que tomar muito cuidado com essa expressão que é dita no capítulo 10, de fogo estranho. Há muito fogo estranho sendo apresentado diante do Senhor em tantos e tantos lugares. A grande lição de tudo isso é que todo fogo estranho ele sempre será penalizado pelo rigor das mãos divinas. Não podemos provocar Deus a agir segundo os nossos interesses e a nossa vontade. Não podemos introduzir métodos, mesmo que pareçam legítimos aos nossos olhos. Deus não se impressiona com os nossos esforços, Deus não se impressiona com as nossas metodologias. O avivamento foi e sempre será algo produzido pelo Espírito e nunca pelos esforços humanos. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos livre de toda a falta de entendimento, de toda a ignorância, principalmente no que diz respeito ao avivamento bíblico e espiritual. Que os nossos corações sejam despertados para adorar ao Senhor. Queridos, vamos curvar as nossas cabeças e, como sempre fazemos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor é o Deus de toda graça e de toda bondade. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti para todo sempre, porque Tu és o Deus de toda graça, Pai. Nós Te pedimos nesse momento que a Tua palavra, de maneira maravilhosa, de maneira eficiente, de maneira profunda, penetre em nossos corações. Que esses instantes onde passamos meditando nessa história, que nos ensina princípios tão importantes, nos dê clareza, nos dê entendimento, para que possamos adorar o Senhor de acordo com a Tua palavra, e que o Senhor nos livre de nós mesmos, e que nunca venhamos cometer esse pecado, Pai, de oferecer ao Senhor o que é chamado nesse texto de fogo estranho. E se porventura o fizermos, que o Senhor assim nos perdoe, que o Senhor nos dê a graça de reconhecermos o nosso pecado e clamarmos o favor divino. E nesse momento, Pai, onde nós oramos pedindo que a Tua palavra penetre no coração do Teu povo,
nós também te pedimos que a tua boa mão seja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, da nossa igreja e de todo o teu povo espalhado por toda a face da terra. O Senhor conhece, Pai, os teus filhos. O Senhor conhece, ó Pai, a tua igreja. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. O Senhor conhece a angústia do coração de cada um. O Senhor sabe, Pai, daqueles que estão sofrendo por crises de ansiedade. O Senhor sabe daqueles que sofrem de depressão. O Senhor sabe, Pai, daqueles que sofrem de dores e doenças físicas. O Senhor sabe daqueles que sofrem pelos seus próprios pecados. E em todos eles nós te pedimos uma única coisa: tem misericórdia e abençoa-nos, ó Pai, com o perdão e com o reavivamento dos nossos corações para Ti. Abençoa, Pai, toda a Tua igreja e este grupo de irmãos também que tem nos acompanhado ao longo destas semanas. Louvado seja, ó Pai, o Teu santo nome por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes. Para todo sempre nós Te louvamos e Te agradecemos, não em nosso nome, Pai, mas é no nome de Jesus que oramos e clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Então é isso, irmãos, que Deus assim nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado aí aos irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Tenham todos uma excelente noite e vamos finalizar ouvindo mais um belo hino do nosso inário, adorando e bendizendo assim o nome do Senhor.